Buenas pessoal, professor Leandro na área. Seguinte, iluminar, clarear as ideias, pensar com clareza. Isso não é de agora. A gente está pegando ali século XVII, tá? Tá havendo um movimento muito grande com o final do antigo regime, tá? Um regime absolutista onde os reis tinham poder absoluto na mão e a sociedade em si era bem segregada. Por exemplo, tinha o clero, tinha os nobres e só depois ali o resto da população. E dentro desse resto da população tinha os burgueses que já não estavam gostando muito daquela situação, pois eles tinham muito dinheiro e não tinham poder político. Sim, o poder político. E nisso há um certo entrave entre assim, o parlamento e os reis, porque o parlamento queria mais poder, queria ter o poder de organizar assim, ah, as suas mudanças, as mudanças da população, e o rei também queria, de uma forma absoluta, ditar suas regras. Então a gente tem três pontos que batem entre si, pois o parlamento ele era a favor muito mais, por exemplo, do protestantismo, que queria aceitava que não tinha um poder tão grande os reis, sendo que o rei no antigo regime ele era coroado pela Igreja Católica justamente como um poder divino absoluto. Então o que que acontece? A gente está vindo da Idade Média, justamente aonde se conhece como a Era das Trevas, porque foi fechado todas as escolas, foi vetado qualquer coisa que fosse contra a Inquisição, qualquer coisa, qualquer estudo, qualquer ideia que não fosse o que era proposto pela Inquisição. Então o que que acontece? Nesse momento a iluminação, as ideias vão clareando. Começa a ter alguns filósofos que buscam que não seria, no caso, o centro de tudo, a parte religiosa, e sim o homem. Então, um estudo que o homem buscasse por si só o conhecimento das coisas, por que, que as coisas eram assim. Então, começam as ideias iluministas, porque é iluminar a escuridão do conhecimento. Essa era a ideia do iluminismo. E aí começam-se pesquisas, teorias, começa a ter um movimento iluminista em cima de pesquisa e o homem como centro e não mais a religião, não mais como Deus. Então há esse entrave no início, começa-se a ter essa ideia de um ou outro e há essa luta em cima disso, desse movimento por conhecimento. O iluminismo foi isso, é clarear a escuridão que havia na Idade Média, na Era das Trevas, que hoje já não se fala mais isso, porque se pensa que na Era da Idade Média não tinha, vamos dizer assim, conhecimento. E sim, se manteve conhecimento, muitas pesquisas, mas dentro do clero, não aberto para a população. E aí eles buscavam o quê? Igualdade, liberdade e fraternidade, que foi justamente esses três que foi a base do iluminismo, porque esses filósofos batiam que se o homem tivesse direitos iguais, tivesse condições iguais de vida, a felicidade seria plena. E a parte desse movimento, a ideia é que o rei não seria absoluto, a instituição de uns três poderes que hoje a gente tem em todas as democracias, que são ali o executivo, o judiciário e o legislativo, vem dessa ideia, da ideia dos iluministas. A Revolução Francesa foi a base disso aí. Tinha Foucault, tinha, no caso, também a Rousseau, que tem ideias maravilhosas. Quem tiver interesse, vale a pena dar procurar as ideias de Rousseau. Tem muitos russonianos por aí, me classifico como um deles. Então vale a pena dar uma olhadinha e pesquisar um pouco mais e clarear as ideias. Beleza, galera? Um abraço, um beijo e até a próxima.